Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Olá! Muito boa noite, querido amigo ouvinto, querido amigo ouvinta, queride amiga ouvinte. Tá começando agora pra você esse maravilhoso, totalmente precioso programa chamado... Ah, agora que eu me toquei, que é a musiquinha da Globo. Meu Deus. Rota América! Boa noite, Edson Júnior. Boa noite, boa noite, Edson Júnior. Boa tarde. Não, boa noite pra todo mundo, porque é o mesmo fuso. Não tem graça ser no mesmo fuso horário, Edson Júnior. Mas não é. Uai. Não é o mesmo fuso horário, mas é a mesma horas do dia, né? Tipo, Depende. é noite. Agora é noite. Se eu estiver em Los Angeles, não. Uma hora dessa? Não, já é noite. Não. Você não sabe que hora que eu vou postar o podcast? São 6 horas de diferença. E se eu postar as... É pra trás ou pra frente? Pra trás. E se eu postar às 4 da manhã? Então seria bom dia, e aí lá é boa noite. Não, ainda não é dia. 4 da manhã não é dia ainda. É manhã, não é 4 da noite? E se eu pôr às 2 da madrugada? Também já é bom dia. Não, é madrugada. Não, é 2 da manhã, não existe madrugada. Não tem 2 da manhã. Que Esse é lógico. Dá bom dia, 2 horas da manhã. Pelo amor Lógico. de Deus, quem dá bom dia? E se eu postar meia-noite? Aí é boa noite. E lá aí vai ser você? 6 da tarde. Não, 6 da noite. Não. 6 horas já é. Não, é 6 da tarde. É noite a partir das 7. Não, você acabou de inventar isso aí. Se Como? O good evening é a partir das 6 e até as 8 da noite. Mas é Depois evening, good não é night. Então, mas é evening, não é afternoon. Mas é evening. Afternoon é logo após o almoço. Mas e pra eu traduzir? Ah, não tem tradução, né? Literal. Então é noite, é night. Não. Mas Mas em francês é tudo bonjour. Então podia ser. Eu sou a favor da gente fazer o programa inteiro em francês. Eu conheço francês, sabia? Eu Que decorei, eu sei de... Eu aprendi francês com Gretchen. Gretchen. Je suis la femme, la prête-moi, merci beaucoup à mon amour, revêt-toi là, les japonais. Já diria Gretchen em Melô do Piripipi. Eu tô no nível 10 de francês no Duolingo. Eu tô... não sei que nível de inglês. Sabe o que eu tava aprendendo a fazer? Falar tcheco. Eu tava tentando alemão, mas tava muito difícil. Você tentou o High Valerian? Nossa, não. Na época eu deveria ter tentado, né? Agora passou um pouco o hype, né? Mas eu deveria ter tentado na época em que eu estava assistindo Game of Thrones. Eu fiz... Eu entrei no High Valerian, acho que eu fiz... Eu tinha um dicionário de High Valerian, mas Eu Como só é que sabia fala falar... isso em português? O quê? High Valerian? Alto valeriano. É literal? Então tá. Porque high é inglês ainda, né? Então... eu só sabia falar Dromagueres e o resto mais nada. Eu sei falar Dracarys. Dracarys também. Ah, óbvio, né? É, claro. Enfim. E eu não tenho a menor ideia do que significa, vou não assistir ainda. Mas você viu que vai vir a... O Dracarys? Não, vai vir a... Que agora Não, tem- você não sabe o que significa Dracarys? Não sei, não é chamar o dragão? Não, ela fala taca fogo. Ah, é? Dracarys é taca-fogo? É a ordem que ela dá pro dragão taca fogo. Ai, que legal. E Dromagueres? Dromagueres eu não sei. É insurgentes? E orgia? Aí, não sei. Aí acontece muito. Enfim. Muito. Porque eu sei que Game of Thrones tem 3 séries, né? Orgia e orgia e orgia. Eu sei que as Game of Thrones tem 3 séries. Que é Se Game tiver of uma Thrones. quarta, vai passar no Xvideos. Vai, capaz. A primeira é Game of Thrones. Aí depois lançaram A Casa do Dragão. Sim. E agora tem também a Cavaleiro dos Sete Reinos. Tem o Cavaleiro dos Sete Reinos. O Cavaleiro dos Sete Reinos eu não assisti. Dizem por aí, eu não assisti nenhum dos 3, mas dizem por aí fãs de Game of Thrones que eu conheço através da internet, que eu acompanho na internet, né? Que é a melhor série de Game of Thrones. É, porque Cavaleiro dos Sete Reinos, ela é anterior às batalhas, né? Então ela é ancestral a tudo isso, enfim. Mas eu ainda não tive tempo. Então, estão falando aí que eu ouvi aí alguém aí falando que é a melhor de todas é
Mas tá pra lançar a temporada nova, acho que é Casa do Dragão, acho que vai lançar a temporada nova. Exato, precisa terminar essa porra logo. Quando que é Casa do Dragão nova temporada? Casa do Dragão nova temporada. Que dia é hoje? Hoje é... Deixa eu ver aqui no meu roteiro que dia é hoje. Hoje é 16. Domingo! É Já? domingo! Ai, meu Domingo, Deus! Edson Júnior! Ai, que emoção! Que legal! É, domingo a gente tem compromisso então, Edson Júnior. Ai, que emoção, que legal. A gente vai ver. Dane-se a Copa. Vamos Desliga ver. a Copa do Mundo. Vai ver. HBO tem direitos da Copa do Mundo? Não tem, mas Então é isso. Ô, HBO, vocês ferram com a vida do cidadão aqui, gente. Eu tenho que treinar pra correr. Que dia que é hoje? Hoje? É. Hoje é dia 16. Hoje é dia 16? Ah, tá. Eu corri uma meia maratona domingo. E eu tenho outra pra correr no final do mês que vem, então... Ai, misericórdia. Ainda tem que assistir Copa do Mundo, trabalhar, porque trabalha na Copa do Mundo, né? Estamos, né? Caso você não tenha percebido, isso daqui é um trabalho também, né? E já na escala 5x2, né? Porque a gente só tá trabalhando de segunda a sexta. Exatamente. E, enfim. E aí agora tem que assistir House of Cards. House of Cards não, House of the Dragon. Que tá voltando. Ai, misericórdia. Mas essa é qual temporada? É a terceira? Eu acho que é a terceira do House of the Dragon. Casa do Dragão, temporada 3. 21 dias, Isso, Casa da terceira temporada. Tem 8 episódios, Edson Júnior. O problema é que cada episódio deve ter umas 2 horas o negócio. Mas aí pensa comigo. 21, primeiro episódio. 28, segundo episódio. 5, terceiro, 12... Ah, não. Vai dar. Pensei que ia acabar a Copa do Mundo e não ia ter acabado. Pensei que ia ser todos os episódios em Copa do Mundo. Não, misericórdia, por favor, gente. Não desconto pra mim, pelo amor de Deus. Não, vai passar. E é isso, Edson Júnior, então. Mas e Não, o acabou álbum? o programa já? Não, e o álbum da Copa? Ah, nossa, tá difícil, hein, gente. Agora é incrível, né? No começo até vai bem, mas depois começa a ser umas repetidas que é uma loucura. Ah, e eu tô com 2 repetidas aqui no meu hoje, atualmente, Edson Júnior. E o detalhe é que eu não faço, né? Quem está fazendo é Luísa, minha filha, né? Então, mas você tá com o álbum, né? Sim, temos o álbum. Eu tô com o álbum virtual. Né? Você sabe como é que funciona o álbum virtual? Eu sei. Então, e eu tô... Olha, ganhei mais uma figurinha da Coca-Cola. A Coca-Cola acabou de me dar uma figurinha. Ah, que bom. Ah, Eu tenho obrigado, eu tô comprando Coca-Colas para ter as figurinhas, né? Eu tô com 13% do álbum concluído. Nossa, já? Já. É porque aqui os figurinhas são de graça, né, no virtual. Exato. Eu conheço uma pessoa que tá com 50% do álbum real concluído. Né? Uia! Depois me fala quem é pra eu tirar foto do álbum dela pra fingir que são minhas figurinhas. É o Pelota. Ah, então vou lá bater foto das figurinhas dele e fingir que é minha. Pra eu ganhar as figurinhas. Então, mas eu tô... Você sabe que aí a gente escaneia a garrafinha da Coca-Cola pra ganhar figurinha aqui no álbum digital, né? Ah, eu não sabia que era assim. Você escaneia... Quando você escaneia todo dia você ganha 2 pacotes de graça. Tá, né? sem pedir. Não, você tem que pedir. Você entra aqui e você tem que apertar o botão. Ganhar figurinha, trocar figurinha, pegar figurinha, uma coisa assim. Então todo dia você aperta esse botão. O dia que você... Ah, esqueci. Hoje você fica sem. Você tem que vir e fazer a solicitação. Todo dia. E aí ele dá 2 pacotinhos pra você, com 5 figurinhas. E aí você entra aqui, escanear conteúdo. Você tem 3 coisas que você pode escanear. Digitalize suas figurinhas da Coca-Cola. Então você pega a figurinha física, aí ele abre a câmera e puff, você digitaliza, ela vai pro teu álbum digital. Você pode digitalizar álbum e pacotes da FIFA. Então você pode digitalizar as figurinhas físicas suas, mas eu acredito que aqui são só os pacotes. Eu acredito que você digitar. Eu não testei ainda como é que funciona para digitalizar figurinhas. Mas você pode digitalizar. A terceira opção é digitalize produtos da Coca-Cola. Então você pode comprar uma Coca-Cola e deixar a garrafa na tua casa. E todo dia ir lá e pif. Porque no mesmo QR Code? Não é QR Code. Ele vê o rótulo. O rótulo? Você não precisa nem ter comprado. Você pode ir no mercado. A questão é que é um por dia, né?
Você só pode, tipo, eu usei uma vez. Mas eu comprei 5 Coca-Cola. Não precisa de 5 Coca-Cola. Você só pode 1 por dia. Tô passeando no mercado, tem uma garrafa de Coca-Cola na minha frente. Eu posso bater lá que vai funcionar? Vai. Ah, que loucura. Exatamente. Mas é isso, você compra uma Coca-Cola só e usa pro resto da vida. Você deixa guardada todo dia, você escaneia. Meu Deus do céu. Que absurdo. E com isso acabamos de perder o patrocínio da Coca-Cola. Como se ela fosse algum dia patrocinar. Enfim. Bom, Edson, já vamos começar o programa? Não começou ainda? Não começou. E aí eu tenho que falar da cachirola ainda, que eu não falei. É verdade. Ainda tem que falar da cachirola. Posso falar da cachirola? Pode. Tá. Pera. Deixa pro final. É melhor deixar pro final do programa, né? Eu acho. Então, porque aí a gente usa o espaço que... Eu não sigo a Casa TV, Edson Júnior. Você não segue? Não. Pensei que eu seguia. É que ele só posta coisa do Neymar, né? Tem bastante. Enfim. É porque é o seguinte, Edson, é que eu entrei aqui na Casa TV porque eu quero ver os convocados. A cachirola? Não, a cachirola eu já sei de cabeça. Tudo começou na África, hein, Edson Júnior. Mas enfim, Nossa senhora, acabei de ver uma foto do Kazé aqui que é tenebrosa. Ele tá de micro shorts. Gente do céu, vou até salvar aqui pra te mandar depois. Espera aí, cadê? Salvar Não, aqui. por favor, não. Eu vou te mandar, Jesus. Isso é IA, né? Com certeza. Não é. É o sósia. Ai, que susto. É um sósia. Então você já viu. Já. Não é famoso, isso não é famoso. Então tá bom, Edson Júnior. Bom, enfim. O que nós ia falar mesmo hoje? Hoje é o Hexa. O Hexa vem, Edson Júnior. Essa é a pergunta mais importante. Pra gente entender o seguinte. Analisando como que tá a nossa Copa do Mundo atualmente, a gente tem que ter o pé no chão, né, de saber, o Hexa vem em 2026? Primeira pergunta reta e direta, sem explanação. O Hexa vem, Anderson Júnior? Não vem, é isso, podemos encerrar. Por que o Hexa não vem, Edson Júnior? Você quer um porquê, tá. Não, primeiro eu não queria, eu só queria o sim ou não. Agora que temos o sim ou não, e aí? O Hexa vem? Não, eu acho que não vem, porque o time é ruim, o time é fraco, ele não consegue brigar com as principais seleções hoje do mundo, então ele tá atrás de pelo menos França, atrás de Espanha, Portugal, talvez atrás até de outras seleções ainda. Então, eu creio que a seleção brasileira hoje, ela deve chegar no máximo numa fase de oitavas de final, com muita sorte, numa fase de quartas de final da competição. É óbvio que, falando de futebol, quando você tem um torneio desse, que é um torneio de mata-mata, muita coisa pode acontecer. Você pode Sabe por quê, Júnior? Por quê, Rafa? Porque eu vou falar um negócio que acho que ninguém nunca ouviu. Uma frase exclusiva, inédita. Você criou ela agora. Acabei de inventar. Okay. A IA, né? A IA que... Sim. O futebol é uma grande caixinha de surpresas, Edson Júnior. E isso é novo, hein? Isso é novo. Eu desconhecia essa. Essa eu desconhecia. Essa é nova, Então você tem, por exemplo, se você for pegar na Copa passada, o Marrocos é uma grande surpresa. E ele vai avançando dessa forma, né? É um torneio mata-mata. É um jogo só. Então você tem ali um momento em que você joga bem e aí você consegue avançando num torneio que tem essas situações, que e eliminando adversários em partidas únicas, como é a Copa do Mundo. Então, pode ser que aí a seleção encaixe algum jogo bom, e aí que depois ela vai seguindo ali, né, em uma sequência de jogos bons, ela consiga avançar e pode chegar à final. Eu acho muito improvável. Extremamente improvável, né? Porque a Copa do Mundo ela reúne o melhor dos melhores, né? Então, os melhores jogadores de cada país, todos eles reunidos e tudo mais e tal. A própria formação da seleção brasileira hoje, você olha, você não consegue sentir confiança de que vai conquistar título, que aqueles jogadores que estão ali vão trazer o hexacampeonato. O ciclo foi ruim, muitas trocas de treinadores, o Brasil já sabia de que antes da Copa do Catar que o Tite não ia ficar, demorou para buscar um treinador, iniciou o ciclo com um técnico do Sub-23, que era péssimo, que era o Ramon Menezes, que perdeu o amistoso para o Marrocos. Aí
Fica naquela enrolação, o Ancelotti vem, não vem, vem, não vem. Ah, ele vai vir, mas tem que esperar. Então traz o Fernando Diniz para ser técnico interino até que o Ancelotti possa assumir o Brasil. Aí o Ancelotti fala que não vem mais. Aí a seleção demite o Fernando Diniz e fala, não, o Diniz ele era bom de forma interina. Se for para efetivar, não quero ele. Demite o Fernando Diniz e contrata o Dorival Júnior, que estava no São Paulo, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior pela equipe do Flamengo. Contrato do Dorival Júnior, o ciclo continua péssimo, o Dorival não consegue fazer essa seleção performar da melhor maneira, o Brasil fica ameaçado de disputar uma repescagem de uma eliminatória que dá 5 vagas diretas para a Copa do Mundo, numa eliminatória que tem 10 seleções, o que é ridículo. E aí o Ancelotti aceita o convite, demite o Dorival, traz o Ancelotti está aí, teve pouquíssimos jogos para trabalhar essa seleção brasileira até agora. Então, ele não está pensando nessa Copa do Mundo. Esta Copa do Mundo é para ele sentir, ver como que funciona e tudo mais, os jogadores, e começar a pensar no ciclo da próxima Copa do Mundo, na Copa de 2030, onde ele vai ter os 4 anos para ele trabalhar a seleção brasileira. Até por isso que também já foi anunciada a renovação dele até a próxima Copa, né? Exato, está com o contrato renovado, então ele vai ter 4 anos para trabalhar, começar a trazer uma renovação de jogadores para essa seleção brasileira, um novo grupo, um grupo em que ele confia. Ele está mantendo as mesmas convocações dos treinadores anteriores. É óbvio que não foge muito disso, porque hoje é o que o Brasil tem. São esses jogadores que estão aí. Então, por exemplo, a própria convocação do Neymar é jogar para a torcida, é para agradar torcedor e tudo mais, e ele ganhar essa confiança da torcida brasileira para ir para a Copa do Mundo. Se chegar lá e perder a Copa, ele pode falar, mas eu convoquei o Neymar, a gente sabia que ia ser difícil e não deu, mas o Neymar estava lá. Imagine se ele não convoca o Neymar, o Brasil ia cair na mesma fase que vai cair agora, porque tem o Neymar. Mas todo mundo... Ah, mas se tivesse levado o Neymar, teria sido diferente, não sei o que. Tá? Aí já vão pedir a cabeça dele, né? Exatamente. Então ele vai, faz todo esse meio de campo aí, ele dá esse agrado na torcida brasileira e tudo mais. Mas se você for pegar, analisar a seleção, jogador a jogador, contra os seus adversários, as principais outras seleções do mundo, o Brasil ele não consegue bater de frente com essas outras seleções. A gente viu esses últimos amistosos que a seleção brasileira disputou. Vamos esquecer o Marrocos lá 2023, que era o Ramon Menezes ainda no comando técnico. Mas o Brasil perdeu e perdeu muito bem ainda para o Japão, né? O Japão vence o Brasil. O Brasil tinha feito um jogo muito bom contra a Coreia do Sul, goleia a Coreia do Sul, depois perde para o Japão no amistoso seguinte. O Brasil faz 2 amistosos contra 2 seleções europeias fortes, que é a França e a Croácia, e não ganhou de nenhuma das duas. Então, assim, o Brasil hoje ele está muito atrás, infelizmente, de 3, 4 seleções europeias que são as grandes favoritas hoje para conquistar o título. Eu acho que nem a Argentina, atual campeã do mundo, consegue, porque é uma seleção envelhecida, não houve renovação nenhuma. O Scaloni está privilegiando os jogadores que estiveram com ele na outra Copa do Mundo para estar agora com ele. O Scaloni faz, você sabe quanto tempo que ele tá? Ele entrou para a última Copa do Mundo, assim. Ele fez então o ciclo da última Copa, tá. Então, veja, eu acho difícil escapar de França, Portugal, Espanha a Copa do Mundo esse ano. E a seleção no máximo numas quartas de final. É ruim, é triste, mas essa é a realidade do futebol brasileiro que a gente precisa entender neste momento. Talvez no próximo ciclo, com o Ancelotti trabalhando melhor esses jogadores durante os próximos 4 anos, a gente consiga alguma coisa melhor. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, algo que ficou muito... quando a gente anunciou, né? A gente anunciou não, quando a CBF anunciou que ia trazer os convocados e tudo mais, né? Ficou aquele negócio, Neymar, vai ou não vai? Era a grande pergunta, ninguém queria saber como que tava, como que não tava, como que foi, como que não foi, quem que vai, quem que não vai. Todo mundo queria saber única e exclusivamente se o Neymar seria ou não convocado. A questão aí que eu te pergunto é, ele iria ser convocado? Ou ele foi claramente foi um aceno, você já comentou aqui, mas foi um aceno de última hora, porque ele não aguentou o rojão, ou foi algo já pensado, planejado há tempo? Não, eu acho que a questão do Neymar é... Assim, o Neymar ele só fez 15 jogos esse ano. É muito pouco, tá?
A gente está na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro teve 18 rodadas. Antes do Campeonato Brasileiro, você teve pelo menos 8 datas de Campeonato Paulista. Então, nós já tivemos 18 mais 8, 36? 18 mais 8, 26. 26 jogos já na temporada, pelo menos. O Campeonato Paulista foram 12 datas, mas o Santos caiu na... Vamos supor que o Santos tivesse feito só a primeira fase. Aí teve mais jogos, mais 4 rodadas, mais 6 rodadas de Copa Sul-Americana. Então aí são 32 jogos. O Neymar fez 15. Ele fez menos da metade dos jogos que o Santos fez na temporada. E não jogou bem. Ele está sendo convocado porque ele é o Neymar. Não porque jogou bem, tem uma temporada. Por exemplo, o João Pedro, jogador do Chelsea, é um jogador de 15 gols na temporada na Premier League, no Campeonato Inglês, e que estava jogando muito bem. Não foi convocado. Provavelmente ele seria o cara que iria para a vaga que hoje é do Neymar. Ele perdeu a vaga para um jogador de 15 jogos e que não vem apresentando um bom futebol faz tempo. Mas ele ainda é o Neymar. É importante para a equipe, eu acredito, para a torcida, para a gente ter ídolos, mas também eu acho que fica difícil, né, a gente olhar para uma seleção que só tem um ídolo, e não só isso, a gente olhar para uma seleção que tem só um ídolo como o Neymar, que é alguém que não é uma pessoa que tá no seu auge, venhamos e convenhamos, porque o Neymar não é mais tudo isso, né, Edson Júnior? Ele já foi bom. Tempo. Ele já foi bom. Não é, você tá falando mal do Neymar, porque aí o povo hoje mistura tudo. Mistura política, mistura blá 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 blá. Não, gente. Não tô falando que o Neymar sempre foi ruim. Eu não entendo de futebol. Não entendo de futebol. Mas uma pessoa que não entende de futebol vai ouvindo e acompanhando. Quem entende, que nem o Júnior e tal, faz uma análise mais técnica. Quem não entende vai vendo, vai acompanhando daquilo que vê. Eu vejo que o Santos hoje, no dia da gravação desse programa, não sei como vai estar quando for ao ar o programa, mas hoje tá na zona de rebaixamento do campeonato do brasileiro, sim, certo? A gente vê o Neymar, ele cada vez envolvido em polêmicas nos jogos, não só em questão de fazer gol. Então, o Neymar já foi uma pessoa, ao meu ver, que já teve uma relevância, mas hoje, infelizmente, a coisa tá feia pra ele. E é difícil a gente ficar dependendo de um Neymar, né? De um Neymar que já não rende mais, né? Então, assim, a gente pode estar falando tudo isso daí. Ontem ele fez 5 gols, mas eu acredito que não. Mas, assim, é difícil, é complexo, não deveria acontecer, mas, vamos supor, é a despedida dele, né? É o adeus do Neymar às Copas do Mundo. Ele não volta pra próxima. Por que ele não volta? Messi não é mais velho que ele e tá convocado? E o Cristiano também. Só que aí vem a questão do cuidado, né? São pessoas que abdicaram de muita coisa da vida para se dedicar ao esporte que eles fazem até hoje, que é a profissão deles. Então são pessoas que cuidaram extremamente da saúde, né? Que não ficaram, né? Que têm cuidados 24 horas praticamente, fisioterapeutas particulares, médicos, etc, 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 e tomaram conta de tudo isso durante toda essa carreira, o que proporciona que eles, aos 40 e poucos anos, 40, 41 anos, consigam jogar uma última Copa do Mundo ainda em alto nível. O que não vai acontecer com o Neymar, que tem 33, 34 anos, na próxima Copa do Mundo ele vai ter menos de 40 anos, mas eu não acredito, pela quantidade de contusões que o Neymar tem, pelo que é o meme lá, o Neymar não consegue andar em linha reta, o Neymar parece o tô doido do Zorra Total, é a consequência das seguidas contusões e de tudo que ele fez na vida dele. Então, ele não vai, aos 37 anos, conseguir jogar. Eu acho que aos 37 ele já vai ter parado já de jogar. Entendi. O pessoal até fala que o Neymar, ele é um jogador aposentado em exercício. Exato. Né? É isso. Vamos fazer uma interrupção aqui rápida, porque nós do futuro viemos atualizar. O que acontece? Esse programa foi gravado com uma antecedência, vamos dizer assim, grande. E algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Então hoje, terça-feira, dia 16 de junho, estamos gravando este adendo aqui remotamente para atualizar o programa no dia do lançamento, para trazer as informações precisas. A gente sabe que o Neymar, né, neste meio tempo, não é que ele sofreu uma lesão, mas houve complicações de uma questão que ele já estava enfrentando.
mas quem vai trazer as atualizações da questão do Neymar é o Edson Júnior, que vai gravar um áudio aqui pra gente colocar no podcast, porque a gente não sabe, Neymar tá convocado ainda, não foi desconvocado, não sei se nem se existe essa palavra, mas ele é uma incógnita, não jogou o primeiro jogo, provavelmente não vai jogar no jogo de sexta-feira, então Edson Júnior vai trazer uma atualização do estado do Neymar. Vai, Edson Júnior, é com você. Então, Rafa, quanto ao Neymar, hoje, terça-feira, pela primeira vez, Neymar foi a campo, num trabalho de campo, mas ainda sem treinar com os demais jogadores, né? Existem umas previsões quanto à participação do Neymar na Copa do Mundo são cada vez mais pessimistas, mas ele, contrariando aquilo que vinha circulando na imprensa, acabou aparecendo em campo hoje. Mas eu não acredito que ele esteja à disposição para o jogo contra o Haiti na sexta-feira. Talvez nem contra a Escócia, afinal de contas é um intervalo de tempo muito curto, o Neymar precisa treinar, precisa ter ritmo de jogo, precisa voltar a se condicionar fisicamente, etc, etc, etc. Não é só a cura da lesão, tem muita coisa que está acontecendo. Talvez estejam esperando realmente aquela previsão da invasão alienígena no jogo contra a Escócia no dia 24 para ver se os ETs conseguem curar o Neymar. Mas a participação do Neymar na Copa do Mundo ela vai ficando cada vez mais complicada de acontecer devido a essa lesão. Ele foi lá realmente para ser um animador, para jogar poker com o pessoal, conversar, bater papo e etc. Jogar mesmo tá ficando cada vez mais complexo. Mas foi a campo hoje, vamos ver como que vai se desenrolar essa situação do Neymar. Eu acho que para sexta não, para quarta-feira é difícil, aí só se o Brasil for avançando de fase realmente. Edson Júnior, eu tô com um dashboard aqui na minha frente. Olha que chique, um dashboard. Viu só? Eu falei disso porque foi o que a Yá me falou. Aí falou, criei um... Eu pedi pra ela, me traga os convocados com dados, estatísticas. Aqui está um dashboard completo. Falei, então tá bom. Com os 26 convocados. Você quer dar uma passada pra gente comentar um pouquinho? Não necessariamente um por um, mas em bloco, falar. Talvez? Então tá bom, vamos começar com os goleiros. Nós temos 3, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. O Alisson tem 84 jogos pela seleção, o Ederson tem 37 e o Everton tem 25. Então, aí é que tá a situação. Então, aí a gente não tem, por exemplo, uma atualização, uma renovação nos goleiros. Nós temos aí goleiros que já são um pouco mais velhos, todos eles. São os mesmos goleiros da última edição de Copa do Mundo. Os mesmos 3 goleiros da última Copa do Mundo. Todos eles já com uma certa idade. Talvez o Ederson ainda tenha mais uma Copa do Mundo, mas o Everton não e o Alisson também não. O Alisson vem sofrendo com seguidas contusões. O Everton não foi convocado em nenhuma vez pelo Ancelotti desde que o Ancelotti chegou. Ele testava o Bento, goleiro do time da Arábia, e o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. A gente tinha então uma expectativa de que um desses dois iria para a Copa e do nada, na hora da convocação, ele vai e anuncia o Everton, para surpresa de absolutamente todo mundo. Sim, eu lembro então, assim, faltou pensar em levar um goleiro um pouco mais jovem para por que será que ele fez isso? Confiança. Confiança. Tá. Então, de novo, ele estava treinando os outros já pensando na próxima Copa. E veio agora agradar o torcedor. Exato. Ele deveria ter pensado em levar um goleiro justamente para prepará-lo para ele saber como que é uma Copa do Mundo. Né? O próximo goleiro titular da seleção brasileira. Mas vai ter 4 anos isso. Tudo bem, mas Copa é Copa, é diferente. Então, deveria ter feito isso. Não fez. Como é que fala, jogo é jogo, treino é treino, né? Exato. Essa é a situação dos goleiros. O Everton é uma surpresa absoluta. Não precisava, poderia ter levado ou o Hugo, ou o Bento, ou qualquer outro goleiro que se vislumbre que seja um goleiro para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Inclusive, eu tô aqui, o Everton, ele é o jogador mais velho da seleção atual, viu? Ele tem 38 anos de idade já, então, não só entre os goleiros, mas ele tem, de todos os... depois dele vem Neymar, com 34, que é 4 anos. O Neymar é uma Copa do Mundo mais novo que o Everton, né? Exato. E o Everton ele segue sendo, então, o único goleiro
é o único jogador nascido em Rio Branco, no Acre, a defender a seleção numa Copa do Mundo, e o único ex-jogador do Oeste de Itápolis a defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Olha só que legal. Vamos para os zagueiros, a gente tem Gabriel Magalhães, Bremer, Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos. O Gabriel Magalhães, ele já jogou 21 jogos pela seleção, fez 2 gols. O Bremer já jogou 18, fez 1. O Ibanez, 14 e fez 1. O Léo Pereira jogou 9 e fez 1. E Marquinhos jogou 107 jogos e fez 12 gols. Não sei se a quantidade de gols é relevante pelo fato de serem zagueiros. E zagueiros acho que não é os que mais fazem gols, né, Edson Júnior? Exato. Dos zagueiros aí, então a gente teve uma situação que envolve... Passa a lista dos laterais também, Rafa, só para... laterais, tá. A gente tem o Wesley com 7 jogos e 0 gols. Danilo com 51 jogos e 2 gols. Alex Sandro com 48 jogos e 3 gols. E Douglas Santos com 12 jogos e 0 gols. Então, aí é que tá. Então vamos lá, dessa lista aí, nós tivemos alguns problemas, né? Por exemplo, a contusão do Éder Militão, né? Que é jogador do Real Madrid. O Éder Militão ele joga tanto como zagueiro como de lateral. Então, a contusão do Éder Militão, ela acaba, talvez, o Ibanez tenha ganho essa vaga, ou talvez o Léo Pereira, podemos dizer. Mas, e aí você cria, por exemplo, o Danilo, ele já não joga de lateral há muito tempo. Hoje ele joga no Flamengo ele está jogando de zagueiro. Tá? Então você tem poucos laterais mesmo, você tem mais jogadores que podem atuar como lateral. O Gabriel Magalhães hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? Atua no Arsenal, vai jogar, né? Então tem essa... Ele é hoje um dos melhores, ao lado do Marquinhos do Paris Saint-Germain, que também é um dos melhores, é um dos mais experientes desse grupo também. O Marquinhos eu acho que o que mais está com convocações, pelo menos aí dentre os defensores. Deixa eu só fazer uma pergunta. A pessoa que, quando ela é convocada numa posição, ela precisa jogar naquela posição que ela está convocada? Não. Então ela pode... Então pode levar, tipo, o Danilo como lateral e botar ele como zagueiro. Exato. Porque hoje o Danilo, é que na verdade, quando ele apresentou a convocação, ele apresenta como defensores. Então ele não faz a distinção de lateral e de zagueiro. Ah, tá. Então, por exemplo, o Danilo hoje ele é zagueiro e ele é reserva do Flamengo, né? Então tem esse pequeno detalhe também. Mas é um cara de bastante experiência, um cara que já, né, tem a confiança e tudo mais. Aí você perdeu o Militão, aí provavelmente eu acho que entrou o Léo Pereira. O pessoal fala mais que entrou o Ibanez. Talvez o Ibanez ele já talvez não estivesse nessa lista, mas que poderia aparecer. E a grande dúvida era o Léo Pereira. Então tem Léo Pereira, mas tem problemas aí essa seleção brasileira, né? Não tem os seus melhores zagueiros. Se especulou até a convocação do Thiago Silva, que já está com quase 40 anos, não acabou não sendo convocado, mas... E o que você achou da não convocação do Thiago Silva? Não, eu acho que é correto. Correto. É renovação mesmo. Apesar de que a gente não tem muitos zagueiros. Existe o Gabriel Magalhães, que é jovem e tal, mas tá correto. Não, já foi o tempo dele. Tá tudo bem, não tem problema. Então, essa questão dos defensores, ela preocupa pelas laterais. O Brasil ele tem poucos laterais ou quase nenhum lateral de origem hoje. Entendi. E aí vai trazendo essas pessoas para fazer esses jogos e no fim das contas, a hora que você vê na hora que precisa, a pessoa não é lateral de verdade, né? Ela tá fazendo um papel de lateral, né? Porque é difícil também, né? Você assumir numa Copa do Mundo um papel do qual você não tá acostumado, né? A jogar, né? Uma posição. Eu fingindo que sei de alguma coisa, né? Às vezes parece que eu entendo. Ou não sei. De repente eu falei a maior bobagem do mundo e pra mim eu tô arrasando. Mas enfim. Mais um adendo aqui do futuro, do presente no caso, né? Para atualizar também que o lateral direito Wesley, ele foi cortado porque ele sofreu uma lesão na perna esquerda. E o volante Ederson foi convocado no seu lugar. Agora, eu particularmente não entendo muito, porque um era lateral direito, outro é volante, e aí, o que isso muda? Qual que é a questão? Ederson é uma boa convocação? O que aconteceu com Wesley? Eu não entendo, não sei nada, quem vai falar é Edson Júnior. Com você, Edson Júnior. Pois é, Rafa, a gente teve o corte do Wesley, foi logo depois do jogo do Brasil contra o Egito, no último amistoso antes do início da Copa do Mundo. Ele sentiu uma contusão ainda com 15, 16 minutos do primeiro tempo de jogo. Foi feito ainda um exame lá nos Estados Unidos. No dia seguinte já foi constatada uma lesão que não se recuperaria a tempo
dele ficar ok para a Copa do Mundo. Então ele já foi cortado e o técnico Carlo Ancelotti decidiu convocar o Ederson. O Ederson é volante de origem. Na verdade, ele acaba corrigindo um erro dele mesmo na convocação, que foi ter chamado poucos jogadores para essa posição. Então, ele traz mais um jogador, o que a gente viu na prática no jogo contra o Marrocos, no primeiro jogo do Brasil da Copa, que ele acertou em trazer mais um jogador para essa posição de meio de campo, da volância, já que os dois que entraram em campo estão bem lentos, estão bem abaixo aí do que a gente esperava, e o que pode fazer com que o Ederson apareça em alguns jogos também. Mas o Brasil fica sem jogador de origem na lateral. Na verdade tem, mas que já não atuam de lateral faz muito tempo. Então temos essa situação. Mas foi uma boa opção do técnico Carlo Ancelotti levar o Ederson, volante, para a seleção brasileira. Vamos ver como isso vai se dar. Não vai ser surpresa nenhuma se ele aparecer em algum jogo agora da Copa do Mundo, já que os demais companheiros realmente estão um pouco abaixo. Os meio-campistas, temos o Casimiro com 85 jogos pela seleção e 7 gols. Bruno Guimarães com 40 jogos e 3 gols. O Danilo com 6 jogos e 0 gols. Lucas Paquetá com 54 jogos e 9 gols. E Fabinho com 26 jogos e 1 gol. Então, desse setor de meio de campo, talvez o Paquetá seja a grande surpresa. Tá, antes eu vou te fazer uma pergunta. Já entendi o que são os defensores, colocando zagueiro e lateral no mesmo grupo. O que é o meio-campista? O meio-campista, ele pode ser tanto defensivo, que seria o volante, o pessoal chama de volante, ou aquele que ataca mais, o armador, né? Que é o camisa 10, que distribui jogo, que deixa o atacante na cara do gol. Esses são os jogadores de meio de campo hoje da seleção brasileira. Então, assim... Aquele que se precisar defender, ele defende, mas se precisar meter gol, ele mete gol. Exato. Apesar de não ser especialista em nenhuma das duas coisas. Exato. Então, ele tá ali, ele cumpre esses papéis aí muito bem. Então, o Casemiro é o jogador hoje de confiança dele. O Danilo ganha a vaga provavelmente nas duas últimas convocações, porque vai muito bem. O Bruno Guimarães era fato que estaria, não há surpresa nenhuma. O Paquetá é uma grande surpresa, muito provavelmente pela contusão do Estevão. O Estevão, jogador do Chelsea, se machuca, não vai estar apto para disputar a Copa do Mundo, por isso abre-se também essa vaga. Então o Lucas Paquetá provavelmente entra nessa vaga. O Fabinho é o reserva imediato do Casimiro, então você tem ali poucos jogadores de meio de campo, 2, 3 ali de mais marcação e 2 que saem mais para jogar, que é o caso do Danilo e do Lucas Paquetá. É um meio de campo que tem poucos jogadores, e aí você começa a pensar, se o Brasil for avançando e talvez os jogadores vão sentindo o cansaço, o Brasil vai ficar com poucos jogadores, principalmente dessa parte de marcação. Muito bem. Agora seguindo para o último grupo, que é o grupo dos atacantes, a gente tem o Rafinha, que já jogou 45 vezes pela seleção e fez 11 gols. Vini Júnior, que fez 46 jogos e 9 gols. Luiz Henrique, com 13 jogos e 2 gols. Gabriel Martinelli, 22 jogos e 4 gols. Neymar, 129 jogos e 79 gols. Endrick, com 14 jogos e 4 gols. Matheus Cunha, com 22 jogos e 5 gols. O Ryan, com 2 jogos e nenhum gol. E o Igor Thiago, com 4 jogos e também nenhum gol. Lembrando que, precisa falar, né, que esses dados aqui são com relação a antes da Copa do Mundo. A gente tá hoje no final do mês de maio, tá? Porque aí vai ter... O Brasil já jogou. O primeiro jogo do Brasil e vai ter também os alguns... dois amistosos, né? Então a gente tá gravando antes dos amistosos e do primeiro jogo do Brasil. Exato. Essa questão dos atacantes, então ela chama bastante atenção porque você tinha outros nomes, como é o caso do João Pedro, do Chelsea, que provavelmente perdeu essa vaga para o Neymar, né? Então, e aí você tem também a ausência do Rodrigo, que está machucado, contundido, jogador do Real Madrid, que fatalmente estaria convocado, mas que pela contusão não pôde ser convocado, então você abre a vaga. O Igor Thiago é um cara que pouca gente conhece, mas que ganhou a vaga nas duas últimas convocações, e o engraçado é que ninguém contestou
a convocação do Igor Thiago, porque hoje o Igor Thiago foi vice-artilheiro da Premier League, do campeonato inglês, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, então marca muito gol o Igor Thiago. Talvez tenha se questionado um pouco mais o Ryan, né, o caso do Ryan, do Bournemouth, que poderia ter levado aí o João Pedro na vaga do Ryan. Mas são as opções do técnico Carlo Ancelotti, ele fez essas opções, bastante jogador de ataque, né? Alguns, o Neymar ele pode ser recuado para um camisa 10, né? um falso 9 ou um camisa 10 mais armador, por exemplo. Você tem um Vini Júnior que joga mais pelas pontas e que pode buscar o jogo um pouco mais atrás, mas assim, dessa questão de meio armador, eu creio que só o Neymar mesmo. Talvez o Rafinha já tenha feito isso algumas vezes, ainda pela seleção brasileira, mas a grande maioria hoje são jogadores de ataque mesmo, caso do próprio Matheus Cunha, do Igor Thiago, do próprio Endrick. Então, é uma convocação boa, mas é hora que você... Bom, finalizamos aqui os 26, finalizamos essa convocação. Não fala que vai conquistar o hexacampeonato. Desculpa, não tem como. Não tem como, tá? Não tem como. E agora a pergunta que eu faço pra você é: a gente tem jogadores possíveis, assim, de... essa seleção não é uma seleção, aparentemente, de hexa. Mas existiam opções pra montar uma seleção de hexa ou é algo que tem que ser construído para a próxima Copa? Não, o Brasil precisa... É uma geração ruim, não tem como, vai ser difícil, não vai ser talvez nem para a próxima Copa. O Brasil ele hoje tá um pouco longe de ter aí os principais jogadores do mundo hoje, né? Infelizmente caiu muito, não creio que... essas gerações de hoje vão demorar um pouquinho para ver esse time do Brasil campeão do mundo, viu? Infelizmente, vamos ver aí. Mas vamos continuar torcendo, né? Eu pedi pra IA fazer uma análise aqui, viu, Edson Júnior? Você quer ouvir a análise da IA? Por favor. Falei assim pra IA fazer uma análise como se fosse comentarista esportiva. Então a Marina respondeu o seguinte: vamos ser francos, torcedor. O Brasil chega para essa Copa do Mundo carregando um peso incômodo. A pior campanha histórica nas eliminatórias no formato de pontos corridos, terminando em 5º lugar com apenas 28 pontos. Se você quiser interromper a qualquer momento, você fala, tá? Desde 1996, quando o formato atual foi adotado, o Brasil nunca havia feito menos de 30 pontos, conquistando apenas 8 vitórias, com aproveitamento de 51,9%. Mas calma, aqui vai um dado que a torcida não pode ignorar. O alento é que a campanha irregular antecedeu justamente o último título mundial da amarelinha, em 2002. O Brasil também terminou as eliminatórias em 3º lugar. Aí a gente tá aí apelar pra mística, né? Pra superstição e tudo mais, né? Se fosse assim, então, o Ancelotti não podia ter convocado o Neymar, né? Porque na de 2002 o Brasil teve essa campanha ruim também e a grande questão era o Romário ir ou não para a Copa, né? E aí ele não foi. Não foi convocado pelo Felipão naquela oportunidade, então você tem aí essa situação também. Mas eu acho muito complicado. Mesmo o fato de ter feito uma campanha tão ruim numa eliminatória tão enxuta e com tantas vagas, eu acho que é mais um indício de que não vai bem. Muito bem. Na primeira fase, o Brasil foi colocado no grupo C e terá pela frente Marrocos, Haiti e Escócia. Nos grupos de aposta, nenhuma seleção chega à fase de grupos com favoritismo tão amplo quanto o Brasil no grupo C. A seleção possui o menor odd entre todos os líderes de chave da Copa do Mundo 2026. Fase de grupos, passagem garantida. Essa não é a discussão. Pontos a favor. A qualidade técnica do atacante pode ser o grande diferencial. No meio-campo, a parceria entre Casimiro e Bruno Guimarães traz combatividade e qualidade no passe. Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam uma dupla experiente e perigosa nas bolas paradas ofensivas. Carlo Ancelotti no banco, sua capacidade de gerir egos e manter o vestiário blindado é considerada a melhor do mundo, fator crucial para um torneio de tiro curto como a Copa.
Contras. A principal vulnerabilidade está nas laterais. O uso de jovens inexperientes ou veteranos improvisados pode ser explorado por pontas rápidos de outras seleções. A odds do Brasil como campeão aparece entre 8 e 9, consideradas altas para a seleção pentacampeã, mas justificadas pela campanha irregular na qualificatória. A Espanha é a favorita com 16,6 de probabilidade, segundo a Opta, seguido da França, Inglaterra, Argentina e o Brasil está em 1, 2, 3, em quarto lugar. A França chega com maior profundidade de elenco do mundo, com Mbappé no auge. A Inglaterra conta com uma geração talentosa. A Argentina chega como atual bicampeã. O Hexa vem? Eu sei que dói ouvir isso, mas a análise manda ser honesto. O Brasil vai passar do grupo com folga, vai sobreviver às oitavas e provavelmente às quartas de final. A Copa de 48 seleções abre espaço para isso, mas o Hexa esbarra nas semifinais. Meu palpite: Brasil vai até a semi, onde encontra uma das potências europeias, muito provavelmente França ou Espanha, e é eliminado. O problema não é talento individual, Vini Júnior está no auge, Endrick é uma ameaça real, mas o desempenho irregular nas eliminatórias reforça a necessidade de ajustes e coloca as expectativas em dúvidas. Ancelotti é genial, mas tem pouquíssimo tempo de trabalho com um grupo para montar uma máquina que vence 7 jogos seguidos no Mundial. E quem ganha? A França. O Mbappé no auge, com 27 anos, elenco com maior profundidade do mundo, experiência de finais. Eles chegam maduros, famintos, com uma geração que ainda não estourou, tudo que pode é o momento deles. É uma boa análise. Ela foi mais otimista do que eu, né? Ela foi mais otimista. E eu vou ser super otimista porque a gente vai ganhar essa Copa do Mundo, Edson Júnior. A gente vai apelar pra tudo, pra mística, pro povo, pra tudo. Só pra você ter uma ideia, trazendo dados, este é o programa mais longo de todo o nosso Rota América. E ia ser o mais curto. Misericórdia, falei muito. Ia ser o mais curto. A gente falou, nossa, esse programa vai ter o quê? 10 minutos, 15 minutos. Já deu mais de 40 minutos, Edson Júnior. Socorro. Chega, exatamente. Gente. Então vamos embora? Eu Vamos. ia até falar da cachirola, mas vai ficar pra amanhã. Deixa pra amanhã. Edson Júnior. E amanhã a gente volta. E se você gostou desse programa, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar com quem hoje, Edson Júnior? Pede um que eu peço outro. Hoje a gente vai mandar, você vai compartilhar no Instagram do Luciano Huck. Do Luciano Huck. Eu quero que você compartilhe no Instagram do Romário, porque ele não foi convocado na Copa e aí o Brasil ganhou, então manda pra ele, pra gente ganhar. É isso aí. Já que ele não foi convocado lá, a gente vai convocar ele aqui, através dos compartilhamentos. É isso, Edson Júnior. É isso. Então, beijo pra todo mundo. Good night pra você, Edson Júnior, porque a gente vai se despedir. E a gente volta amanhã com mais um programa Rota América. Tchau, tchau. Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!